Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Premier Vet Talking edição online. Eu sou o Flávio, sou do Departamento de Capacitação Técnico-Científico e hoje, aproveitando, falando sobre a edição online, que vocês já estão acostumados a falar, quem está acompanhando a gente já nesse tempo, sabe que a gente faz o Vet Talking em edição presencial, né? Então a gente fazia tanto no cinema como no teatro, e agora a gente está fazendo no conforto da casa de vocês, que está frio, pelo menos aqui em São Paulo, está bastante frio, espero que todos vocês estejam bem quentinhos aí. E aproveitando e falando dessa versão online, eu quero que vocês conheçam as nossas redes sociais. Então a gente está no Facebook, Instagram, no Twitter, LinkedIn, esse é o YouTube. E também agora a gente está no TikTok. Então, se vocês quiserem também assistir alguns vídeos mais divertidos com a gente está lá no TikTok também. E só para lembrar para vocês que depois do nosso... Hoje a gente vai conversar, né, com o Márcio e a Cecília, que vocês já estão vendo aí, mas hoje a gente vai falar perguntas e respostas sobre a nutrição felina, e logo depois a gente vai fazer sorteio. Quais serão esses sorteios? Né? A gente vai ter aí as miniaturas de gato e também as caixinhas aí para vocês ouvirem o nosso podcast. Só que temos regras, né? Para os sorteados. Todo mundo que está inscrito vai participar do sorteio, tá? Só que quem for sorteado é obrigatório postar postar no Instagram um story ou uma foto no feed durante o webinar. E marcar o @PremierPet e também o hashtag VetTalking. O perfil tem que estar público, né, para a gente para a gente poder visualizar. E aí a gente vai fazer dessa forma. Os 6 primeiros vão ganhar o gato e os 4 últimos vão ganhar aí a caixinha de som para vocês ouvirem o nosso podcast. Certinho? Bom, vou agora aqui parar de compartilhar com vocês. Voltei aqui com os nossos participantes, mas antes de tudo eu vou apresentá-los, né? Então a gente está hoje com 2 personalidades mundiais aí da nutrição de cães e gatos. Temos o Márcio, nosso professor Márcio Bruneto. Márcio é médico veterinário pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele fez residência em nutrição e nutrição clínica na Unesp de Jabuticabal, mestrado e doutorado em clínica médica, mas com ênfase em nutrição de também pela Unesp de Jabuticabal. Hoje ele é professor na USP, né, da disciplina de nutrição de cães e gatos e também coordenador do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos. Nós temos Cecília Vilaverde, diretamente da Irlanda. Médica veterinária pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela é doutora pela mesma instituição e trabalhou como pesquisadora na Universidade da Califórnia, em Davis, onde também completou a residência em nutrição clínica de pequenos animais. Ela é diplomada no Colégio Americano de Nutrição Veterinária e também diplomada no Colégio Europeu de Nutrição Veterinária. Atualmente é consultora da Expert Nutrition and Veterinary Information Network. Ambos possuem dezenas de artigos publicados mundialmente em nutrição de cães e gatos. Quero desejar boas-vindas a vocês dois. Muito prazer ter vocês dois aqui conosco, né? Então, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre nutrição felina, que hoje o pessoal discute bastante, né? Conversa bastante. Gatos têm crescido também bastante aí na rotina do clínico veterinário. E a gente vai receber algumas perguntas do chat, né? Que a gente está tendo aí no nosso webinar. E aí, conforme a gente for recebendo essas perguntas, eu vou mandando para vocês para que vocês possam conversar, discutir, ou concordar ou discordar, e a gente vai conversando sobre isso. Mas antes de... Bom, eu estava vendo, eu estava fazendo já o que... Fiz aqui um dever de casa, né? Também algumas perguntas aí para a gente poder iniciar a nossa conversa. Mas antes também, no chat, as pessoas, antes das 7 horas, já começaram a mandar algumas perguntas. E a pergunta que mais mandaram, assim, de prioridade para a gente foi sobre dieta úmida. Então, muitos profissionais hoje, Cecília e Márcio... Cecília, estou falando muito rápido? Não.
Não, de momento te compreendo. Sim. Pessoal, é agora, né, que eu vou falar. Pessoal, só para deixar claro para vocês, Cecília é espanhola, ela vai falar em espanhol conosco, no Despacito? Muy despacito. Para que possamos entender, né, melhor, mas depois a gente vai estar com o vídeo no YouTube legendado também, para que vocês possam assistir. Cecília, Márcio, muitos profissionais hoje que se dedicam a atender gatos têm se posicionado em querer oferecer somente dieta úmida para gatos. O que é melhor, dieta úmida ou dieta seca? Qual que é a opinião de vocês com frente a essa dúvida, né, de algumas pessoas? Cecília, demos a... Puedo comenzar yo. Antes que nada, hola. Obrigada, Flavio, por la invitación. Y eu no falo portugués, espero que me entiendan. Es una muy buena pregunta. Y la respuesta, como siempre, es depende. Tanto el alimento seco como el húmedo tienen pros y contras. Entonces, un gato sano es capaz de mantener una hidratación correcta, tanto con el seco como con el húmedo. Entonces, no es que uno sea más peligroso que el otro, pero dependiendo de situaciones individuales, podemos preferimos húmedo, por ejemplo, si tiene tendencia a problemas urinarios, por ejemplo. Pero, sin embargo, si tienes un gatito muy delgadito que no come mucho, el alimento seco tiene muchas más calorías, con lo que puede ayudar a mantener el peso. Entonces, los dos, en mi opinión, pueden ser perfectamente adecuados, pero hay que escoger el mejor para cada situación. Não sei o que pensa, Márcio. Sim. Então, da mesma forma, eu gostaria de desejar boa noite a todos, né, os que estão participando à distância. Gostaria de agradecer o convite ao Flávio, também à Premier, e também pelo aceite da Cecília, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui dividindo esta discussão agora. E a minha opinião não é muito diferente da Cecília, né? Claro que existem situações e situações. Então, nós sabemos que alguns animais podem se dar muito melhor com alimento úmido e alguns muito melhor com alimento seco. O importante, né, é que os dois sejam recomendados de forma adequada e, para cada situação, a gente pode ter uma resposta diferente ou melhor para cada caso. Então, nós sabemos que nem todos os gatos aceitam alimento úmido, então, para esses, o alimento seco pode ser a melhor opção, e o contrário também, né? Às vezes, para aquele gato que tem maior dificuldade para ingerir água, talvez o alimento úmido possa ser a melhor opção. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Hoje, no Brasil, dados de mercado, eles citam muito que hoje a dieta úmida ainda é muito oferecida como um petisco, um regalo, como um agrado para os gatos. Então, isso a gente ainda vê muito, né? Mas, realmente, né, tem gente hoje, tem profissional que se posiciona, fala que seria melhor oferecer somente dieta úmida para que pudesse evitar um possível cálculo, né? En España antes pensábamos que el alimento húmedo era malo. Los veterinarios en general, eso se utilizaba como petisco y que no era bueno, pero como dice Marcio, lo importante es que esté bien balanceado. A mí la húmeda me gusta mucho cuando tienes problemas para que pierdan peso, porque el agua no tiene calorías y puedes dar algo más voluminoso, pero es muy costoso a su vez. Poca gente se puede permitir, creo, dar solo húmedo 100%. Entonces, una combinación también puede ser algo muy interesante. Yo es lo que hago con mis dos gatos, les combino seco con húmedo. Me gusta el seco también para ponerlo en juguetes, ¿no? Puzzles, no sé cómo se dice en brasileño, dispensador de alimento, para que tengan que trabajar por su comida. Esto es mucho más fácil con la croqueta, ¿no? Sim. A Cecília tocou num aspecto interessante, até porque nós acabamos de fazer um estudo, ele está também em fase de submissão para a revista,
fazendo um comparativo de custo, né? Claro que esse estudo ele foi feito para cães, né? Mas só para citar como exemplo, quando a gente fez um levantamento comparando alimento seco com dieta caseira e alimento úmido, no caso cães, o alimento úmido foi a situação na qual a gente teve o maior custo de manutenção, e na sequência a dieta caseira, né? E claro que para gato pode ser uma situação diferente, mas se a gente fizer um comparativo, é possível que a gente encontre resultados semelhantes. Então, existe essa particularidade, né? Então, acho que esse é um ponto que deve ser levado em consideração também. Y si en un gato queremos que consuma más agua porque no es un buen bebedor, pero no te puedes permitir comida húmeda, puedes mezclar agua con el alimento seco. Puedes mezclarlo, hacer papilla o las croquetas flotando. Depende del gato, pero también es una manera más asequible de promover el consumo de agua, que sí que es verdad que algunos gatos pueden estar predispuestos a cálculos porque no beben lo suficiente. Sí. Sobre todo en climas cálidos como el vuestro. Um ponto importante também para destacar é que nós conhecemos muito pouco, né, os nossos alimentos úmidos, na verdade. Existem muito poucos estudos com alimentos úmidos, mesmo pesquisas básicas avaliando qualidade, até estudos clínicos, né, que comprovem se realmente o alimento úmido ele é melhor do que um alimento seco. Na prática, a gente observa que em alguns casos a resposta pode ser boa, mas estudo mesmo, tem muita coisa para ser feita ainda. Nós fizemos aqui no Brasil um levantamento de alguns produtos e, de um modo geral, a gente pôde concluir que os produtos são de boa qualidade, mas nós encontramos alguns alimentos com valores de sódio e valores de fósforo bastante elevados, e isso, de certa forma, poderia ser preocupante, dependendo para quem esses alimentos são recomendados, né? Então, isso pode ser um agravante. Bom você tocar até no assunto de sódio, né? Que, inclusive, tem até perguntas com relação a sódio, que o sódio é um nutriente que é para humanos, a gente hoje já é compreendido, né? Que tem alguns problemas para humanos, né? Entenda bem humanos, né? Essa espécie. Porém, dentro da veterinária, ainda tem ainda se pergunta sobre o sódio, o real problema, se traria algum problema ou não o excesso de sódio. Então, assim, existe algum benefício ou algum problema associado ao consumo elevado de sódio para gatos? Principalmente quando a gente associa urólitos, pressão arterial, doença renal crônica. Qual o real benefício ou problema num alimento com elevado sódio? Isso é uma dúvida, assim, não só de veterinário, não só de tutores, mas a gente vê muito veterinário ainda falando que excesso de sódio poderia causar mal aí para um gato saudável. O que vocês acham? Sódio elevado. Sí, la cosa al final es qué significa elevado. ¿De acuerdo? Sí. No sé si alguno de vosotros ha comido comida de gato, pero yo la definiría como bastante sosa en general, comparado con lo que comemos los humanos. Entonces, el problema del sodio en humanos es de una categoría completamente distinta, porque consumimos mucha sal, por conservas, por la Coca-Cola, por el queso, el presunto, ¿no? Entonces, es muy difícil extrapolar. Sí que hay un límite máximo de sodio en gatos, que si das mucho podrías tener problemas, pero en general es un nutriente muy seguro para un animal sano. Entonces, no se ha asociado en ningún estudio a mayor incidencia de hipertensión y se usa en varias dietas para el manejo de cálculos, para promover la diuresis. Y tenemos un par de estudios que evaluaron gatos geriátricos, más de 2 años, evaluaron el sistema cardíaco y renal y fue bien tolerada una dieta de tipo urinaria más alta en sal de lo normal. Entonces, en general, en mi opinión, es bastante seguro como nutriente.
pero la mayoría de dietas no son muy altas. No sé qué Marci tiene que comentar. Sim, eu sou da mesma opinião e eu reforço, né, que os gatos, eles são uma espécie mais tolerantes ao sódio do que o ser humano, e até mesmo que os ratos, né, e de certa forma, tem relação ao fato da gente, muitas vezes, não ter que se preocupar com a questão do quanto de sódio. Por exemplo, de um modo geral, os teores de sódio que nós encontramos nos alimentos secos no Brasil, eles são seguros, né? Eles estão dentro dos valores recomendados por FEDIAF, NRC, então isso não seria nenhuma preocupação. E outro aspecto é que a gente tem que sempre correlacionar. O ser humano, ele tem um tempo de vida bem mais longo, né, do que os gatos. E talvez por isso a gente tenha mais evidências relacionadas aos efeitos deletérios, porque, teoricamente, nós ingerimos esse nutriente em excesso de forma bem mais crônica do que quando comparado com os animais de companhia, né? Então, isso também pode ser um fator relacionado. Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, estudos em longo prazo, a gente vai cair na mesma situação. Ainda precisam ser realizados, né? A gente tem pouca informação a respeito ainda. Otro tema quizá controvertido del sodio es con urolitos de oxalato cálcico, ¿no? Porque algunas dietas añaden sal con la idea de que va, ¿no? Es como cuando nosotros comemos palomitas. ¿Cómo dicen palomitas? Popcorn. Y luego tienes mucha sed, ¿no? Porque tiene mucha sal. Entonces bebes más y orinas más. En dietas urinarias que añaden sodio, la idea es promover la sed, que va a promover la diuresis y ayudar a diluir la orina, ¿no? Sí que es verdad, pero que una dieta más alta en sodio también puede promover una mayor excreción de calcio en la orina. Entonces, hubo una temporada que había mucha polémica. Entonces, sí que parece que el sodio puede aumentar la excreción de calcio, pero reduce la concentración, ¿no? Como también aumenta la excreción de agua, en el fondo diluye este calcio en la orina. Entonces, para mí personalmente no es algo que me preocupe el efecto del sodio sobre el calcio urinario cuando se usa en dietas veterinarias específicas para urolitos. La única cautela que tengo es que las intento evitar si hay retención de líquidos, como ascitis, hipertensión portal. Y en animales que sospecho enfermedad cardíaca o renal, sí que intento evitar estas dietas, pero simplemente por precaución. Como dice Marcio, no tenemos aún una gran cantidad de datos. Entonces, si está sano, no me preocupa demasiado. Marcio me dice que las dietas en Brasil son muy moderadas. No es algo a preocupar. Si tiene una enfermedad de estas que podría ser sensible al sodio, hepática, renal, cardíaca, entonces sí que intento ser más conservadora. Sim. Sim, entendi. Alguma coisa a mais com relação ao sódio? Sim. Não, eu só acho que é comum, né, essa questão da transferência de cuidados que os tutores têm com a sua saúde para o pet. Do humano para o gato, né? Nós evidenciamos muito isso na questão dos cães, e muitas vezes quando nós recomendamos as dietas caseiras, o ingrediente, né, que nós temos talvez uma das maiores porcentagens de mudança da dieta que nós prescrevemos é o sal. E no caso do cão, a gente cai na mesma questão, né? Então, cães e gatos, eles são mais tolerantes, e a gente não pode esquecer que o cloro e o sódio são nutrientes essenciais. Se nós restringimos, nós podemos estar resultando aí, ou favorecendo, né, alterações ou problemas ainda mais graves. Então, esse é um cuidado que as pessoas confundem, né? Por isso que o médico veterinário, ele precisa saber orientar de forma adequada. O sal, a princípio, é seguro e ele é fonte de sódio e cloro, que são nutrientes essenciais. Então, ele precisa estar presente na dieta. Sí, es muy importante, creo, no demonizar a un nutriente,
Eso sí es malo, la grasa es mala, sí, eso É nunca es. importante, né? Ajá, es Ele é muy, importante. una opinión muy importante, Marcia, sí, estoy 100% de acuerdo. Perguntas que chegaram muito aqui no nosso chat foi sobre alimentação caseira, alimentação natural. Acredito que na Espanha tem essa tendência também, né, das pessoas quererem falar bastante de alimentação natural, de querer saber se é válido ou não. O que vocês acham para gato? Qual a opinião de vocês de uma alimentação natural, uma alimentação caseira para gatos? Se vocês quiserem também aproveitar e falar sobre alimentação vegana para gato, fiquem à vontade. Cecília, pode falar. Podría estar hablando de esto 7 horas, tranquilo. Tenemos 7 minutos. Posiblemente es lo que me preguntan más hoy en día. En resumen, quizá la pregunta importante es ¿qué significa dieta natural? Al menos en Europa no hay una definición legal de lo que significa dieta natural. En Brasil tampoco. Cada uno en ninguna parte. Primero, no es algo homogéneo. Cada persona piensa distinto lo que es una dieta natural. En el gato la mayoría piensan en carne, ¿no? Yo he visto muchos problemas asociados a gente que solo le da carne a su gato. Porque solo le da carne, no le da órganos ni otras cosas. Entonces puedes tener problemas. 2. Y 3, el problema para mí principal es lo de natural es igual a bueno. Sobre todo en la profesión veterinaria, para mí no tiene sentido. Nosotros como profesión estamos luchando contra la naturaleza cada día. Vacunamos a nuestros gatos, desparasitamos a nuestros gatos. Si se rompe una pierna, se la voy a arreglar. Si se rompe un diente, se lo vamos a quitar. Todo esto en la naturaleza son causas de muerte. Un gato salvaje puede morir de un diente roto por morder un hueso. Puede morir de parasitismo por comerse un animal con parásitos. Puede morir de malnutrición. Entonces, natural no es igual a nutritivo y seguro, que es lo que yo quiero de mis dietas. Ahora, ¿quiere alguien hacer una dieta casera para su gato? Le podemos ayudar. Pero hay que asegurarse de que tiene los nutrientes correctos y ninguna evidencia de que va a resultar, en mi opinión, mayor longevidad, mayor salud. Y me bajo de No sé, ¿estoy hablando bien o muy rápido? Bien. Não? Bien. Muy bien, muy bien. Estou entendendo, Márcio, também. Espero que as mais de 900 pessoas também estejam nos entendendo. Entonces, este es mi resumen de dieta. Bom, eu só gostaria de complementar, né, que além de todos esses cuidados aí que a Cecília comentou, da questão conceitual, de fato né, um alimento natural, da questão da importância de ser balanceado, eu acho que no caso dos gatos a gente ainda tem um terceiro agravante, é que o gato é extremamente seletivo. Como você consegue formular um alimento de forma adequada e fazer com que ele ingira todos os ingredientes, né, que você colocou ali na composição, e isso, de certa forma, pode trazer problema também. Então, no caso do gato, a gente ainda tem essa questão, né, que eu acho que é ainda mais difícil de manejar, né. Com cães, a gente tem bastante experiência, né, por exemplo, no hospital aqui da USP, na rotina do nosso hospital, cerca de 25%, 30% dos casos que nós atendemos, muitas vezes acaba sendo recomendado dieta caseira, né? Eu prefiro usar o termo dieta caseira, justamente porque não há uma definição do que é natural, né? Ou dieta não convencional. São os dois termos que eu prefiro usar. Uma ração poderia ser falar que é uma alimentação natural, né? Dependendo de como ela for formulada. Dependiendo de los ingredientes, ¿no? Sí. Si te fijas, muchas dietas, incluso comerciales, que se venden como naturales, no tienen nada que ver con lo que un gato feral comería. Es una estrategia de marketing en general. No significa mucho nutricionalmente.
Y estoy 100% de acuerdo con Marcio en las dietas caseras para gatos son mucho más problemáticas, mucho más difíciles que se las coman, especialmente si tiene, por ejemplo, dolencia renal y tenemos que bajar un poco la proteína y a la que tenemos que poner ahí otro ingrediente se hace complicado. Entonces, de nuevo, si alguien quiere hacer una dieta casera, que pregunte a un experto para que le eche un cable. Que sea natural no significa que es nutricionalmente adequada ou segura. E eu acho que, só complementando também, que é o que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, quando a gente cai dentro desse nicho de alimento não convencional, nós temos mais evidências falando contra do que a favor. Isso é fato, é claro. Nós que trabalhamos, né, por exemplo, os meus orientados que atendem na rotina, que formulam, que acompanham casos, a gente tem uma boa experiência, claro, mas existe todo um cuidado em relação à formulação e à prescrição. Mas quando a gente cai, por exemplo, dentro do grupo das dietas cruas, por exemplo, que muitas pessoas defendem, eu não conheço um estudo que tenha mostrado benefício. Por outro lado, a gente tem N trabalhos, inclusive um que saiu agora em 2019 na revista Science, demonstrando, né, os contaminantes presentes nesses alimentos. E aí a gente cai sempre naquela questão, eu vou oferecer um alimento que está contaminado com bactérias e tudo mais, e as pessoas que convivem com o animal podem, né, também ser contaminadas, infectadas, então a gente cai numa problemática de zoonose também. Então, por que não fazer o cozimento do alimento que é muito mais seguro? Afinal de contas, o congelamento, ele não assegura 100%, né? Então tem essa questão. Y otra cosa de las dietas caseras, y yo llevo ya más de 15 años, que es parte de mi día a día formular dietas caseras, aún así recomiendo, por ejemplo, 2 visitas al año de wellness o de seguimiento en vez de una, porque son más inseguras por definición, porque me tengo que fiar de mi base de datos y yo me fío de mí misma, mas no puedes testarla. Una compañía buena va a testar ingredientes, producto final, etcétera. Con una dieta casera, por definición, eso es imposible. Entonces, siempre tienes un nivel un poco más alto de duda, de incerteza de lo que estás haciendo. Entonces, siempre hay que tener un poco más, un control más estrecho del paciente. Sim. Claro que existem vantagens, né, mas sempre frisando, né, é importante que a pessoa que recomenda ou a empresa que trabalha com isso, ela tenha alguns pontos importantes, né, da questão do processamento, sim, da formulação correta. É uma ferramenta interessante que funciona, mas exige cuidados, né, então... Utilizado da maneira adequada, né? Exatamente. Legal. Sí. Sobre tu comentario sobre dietas veganas en gatos, mi consejo es no. No, nunca digo nunca. O sea, no voy a decir que es imposible hacerlas bien, pero es extremadamente complicado. Los aminoácidos pueden ser muy difíciles de cubrir, el pH urinario puede ser un problema. Yo personalmente ni las uso ni las recomiendo para la especie felina especificamente. Nós também não recomendamos. É o que eu sempre comento. Nós temos que lembrar que o gato é um carnívoro. E a gente tem que respeitar a natureza do gato, né? E quando a gente cai, por exemplo, dentro da questão dos alimentos comerciais, no Brasil hoje nós temos um alimento comercial vegano para gatos. E nós tivemos a oportunidade de analisar e nós encontramos deficiências de nutrientes importantes. Então, fornecer um alimento deficiente em ácido graxo araquidônico, deficiente em outros nutrientes importantes, isso pode levar a consequências sérias. Então, por quê? Né? Por quê? A pergunta é por quê? O gato, ele não assinou um documento dizendo que ele queria ser vegano. Sí, Marcio, el artículo acaban de publicar, muy interesante. Sim, sim. São escolhas que nós fazemos, né? São escolhas que nós fazemos por eles e a gente tem que ter a consciência disso, né? Então,
Se a natureza é carnívora, por que fornecer um alimento vegano? No significa que los gatos no puedan aprovechar nutrientes de ingredientes vegetales, mas toda la dieta es muy difícil. Tiene que haber tejido animal en una dieta para gatos, al menos hoy por hoy. Sim. Entendi. Caiu o celular acá. Ok. Tem uma pergunta aqui que acabou de chegar, aproveitando os carnívoros estritos, eu vou fazer essa pergunta e já vou emendar também uma outra, tá, para vocês. Tendo em vista que gatos são carnívoros estritos e na maioria das rações que temos hoje tem baixa em proteína, nesse caso devemos suplementar com mais proteína? ¿Comprende? ¿Entendeu? Sí, entendí un poco. Eu posso repetir. Lo que me confundió un poco es que las raciones comerciales son bajas en proteína. Não são. A pergunta foi uma afirmativa, né, que tem baixa proteína, claro, y nesse caso deve suplementar o no. El problema en nutrición que nos encontramos cada día, creo, es que utilizamos estas palabras sin ningún alto, bajo. Es alto en sodio, bajo en proteína. ¿Qué significa esto? Para mí, en proteína hablo por el requerimiento del animal, ¿sí? Según NRC, los requerimientos proteicos de un gato adulto son 16-17% de las calorías. Las dietas comerciales, al menos en Europa, tienen que tener como mínimo 23%. Y todas las que he visto yo en el mercado de mantenimiento tienen como mínimo 30%. Entonces, esto a alguna gente le llama bajo en proteína cuando estás el doble. Estás dando el doble de proteína que el gato necesita. La proteína para mí no es un problema. Y luego es solo un número. ¿Cuál es el perfil de esa proteína, su digestibilidad, su perfil de aminoácidos? Y la otra persona es que los gatos y las personas están consumiendo los mismos ingredientes. La proteína es un recurso valioso y escaso. Entonces, dar más proteína de la que el gato necesita, más, ya estamos dando el doble, pero más que eso aún, para mí tiene implicaciones éticas y sobre la sociedad que son importantes. Creo que el principal problema quizá de la gente es que al tener esos niveles de proteína más bajos comparados con, por ejemplo, una presa, las dietas suelen tener más carbohidratos, que quizás suele ser el tema más polémico con los gatos. Y se lo voy a dejar a Marcia. Márcio, eu concordo com a Cecília e assim confesso que eu não entendi muito a questão da pergunta do que a pessoa se refere realmente a baixa proteína, né? De um modo geral, se o alimento atende o mínimo recomendado, ele é considerado um alimento completo e ele está ok, né? A questão é, se teoricamente você trabalha com um alimento que tem menor inclusão de proteína, justamente o que a Cecília comentou, nós vamos fornecer um alimento que tenha mais carboidrato na composição, né? E aí vem provavelmente o próximo questionamento. Mas é bem por aí mesmo que eu ia comentar, né? Que essa questão até do carboidrato, né? Aí, no caso, origem vegetal aí. A questão de oferecer carboidrato para gatos ainda hoje é bastante discutida, né? No meio veterinário. Existe algum problema real no consumo de carboidrato em gato? De nuevo, tenemos muy poca información que apoye que el carbohidrato es realmente un problema. Lo que yo he oído más en contra del carbohidrato es uno que no es natural. De nuevo, ya natural no significa mejor, quizás ya hemos hablado. Y a veces la misma persona me hace el argumento de que el gato no puede aprovechar el carbohidrato y a su vez el carbohidrato los hace más obesos. Cosa que no tiene ningún sentido en mi mente, porque si no los aprovecha, ¿cómo está obteniendo esta energía para tener sobrepeso? ¿De dónde viene la energía? La magia del aire. El gato puede digerir el carbohidrato, puede obtener energía del carbohidrato mientras esté adecuadamente procesado y en cantidades adecuadas. ¿Sí?
el carbohidrato no es esencial, ni en el gato, ni en el perro, ni en las personas. Pero nosotros comemos carbohidratos por muchas razones. Nos ayuda a hacer una dieta más baja en grasa y con menos calorías. En gatos sabemos que si les das el mismo alimento, pero con diferente grasa y carbohidratos, se van a engordar más con el más alto en gordura. Sí. Nos permite ahorrar proteína. También nos permite hacer la croqueta. La fibra puede ayudar al tracto intestinal. Entonces, que no sea esencial no significa que no sea útil y tampoco significa que sea un problema. De nuevo, personalmente, si la dieta está bien formulada, bien procesada, el almidón no tiene por qué ser un problema en la alimentación de gatos. Y sé que mucha gente no está de acuerdo con esta opinión, pero la investigación hoy en día apoya esta visión, creo. Não sei se, Márcio, queres comentar algo da diabetes. Eu concordo, sim, e na verdade o consenso, né, do Colégio Americano de Medicina Interna levantou justamente essa questão há alguns anos atrás. Então, alguns afirmam que o carboidrato é ruim e pode fazer com que o gato desenvolva diabetes. E na verdade, o que foi justamente colocado, o tipo de diabetes mais comum nos gatos é o diabetes do tipo 2, que tem relação com mudança de composição corporal, né? Então, o gato engorda, acumula tecido adiposo, o tecido adiposo está envolvido na produção de adipocinas, de adipocitocinas, essas adipocinas causam resistência insulínica, em algum momento o gato vai desenvolver diabetes. Então, o ponto na verdade, o que vai fazer o gato engordar e mudar a composição corporal é a ingestão de calorias. Independente se essas calorias são do carboidrato ou são da gordura, se ele ingere mais do que ele precisa, ele vai acumular tecido adiposo, vai engordar, ganhar peso, e aí a gente tem a questão do desenvolvimento do diabetes. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E também não esquecer, né, que no caso dos gatos, isso mais no Brasil, né, a frequência de castração nos gatos no Brasil é bem maior do que nos cães. E nós sabemos que a castração também implica em ganho de peso, né? Além disso, nós ainda, a grande maioria dos tutores de gato, manejam de forma errada, ou seja, nós fornecemos alimento à vontade para os gatos, e aí, claro, ele vai comer, né? E aí, essa ingestão excessiva vai fazer com que ele ganhe peso. Então, são alguns pontos aí que talvez a gente precise orientar melhor para evitar, né, que a gente tenha um número cada vez maior, uma frequência cada vez maior de gatos acima do peso. Yo creo que el alimento seco puede favorecer más ganancia de peso que el húmedo, pero no por los carbohidratos, sino por cómo lo manejamos. El alimento seco lo dejas 24 horas, es mucho más denso en calorías porque no tiene el agua. Con el húmedo es más fácil racionar, creo yo. Alta palatabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, realmente los estudios prospectivos que tenemos no apoyan que el carbohidrato vaya a promover más obesidad comparado con otro nutriente como la grasa, por ejemplo. Pero sí que la educación a los tutores de gatos de hacer una buena condición corporal, de racionar la comida, es mucho más importante que cualquier, que el chiste tiene 5% de carbohidratos o 15. Manejo, né? Bom, falando também, né, sobre macronutrientes em si, a gente estava falando antes da proteína, até puxar uma outra pergunta sobre isso, que é o seguinte, a gente sabe que é um mito, né, que excesso de proteína, né, Cecília estava até comentando o que é excesso, o que é elevado, o que é baixo, mas tem um mito, né, entre principalmente tutores, alguns veterinários ainda acreditam nisso, de que essa proteína causaria uma doença renal crônica num gato saudável, né? Porém, surgem alguns questionamentos que o excesso de fósforo em um gato saudável, a longo prazo, ele poderia sim causar doença renal crônica.
Isso é mito? Isso é verdade? Quais são os indícios que a gente tem hoje disso na literatura? O que vocês falariam sobre o excesso de fósforo a longo prazo num gato saudável? Isso realmente levaria à doença renal crônica? Muy, muy. Cecília? Creo que sí que de que la... Cecília está travando. Não, Agora voltou. Volta, Cecília. Volví. Vuelvas. Muy buena, quería decir que es una muy buena pregunta. Sí que creo que estamos en consenso que el exceso de proteína, y por exceso me refiero a mucho más por encima del mínimo, no es un problema para el riñón en un animal saludable. Pero sí que han salido estudios en los últimos 2 años de que el exceso de fósforo sí que puede ser un problema en la salud renal. Sabemos que el tipo de fósforo puede ser, hay ciertos tipos que parecen ser peores que otros, y que también, por ejemplo, el ratio de calcio a fósforo puede afectar. Todavía no tenemos 100% datos para decir un nivel máximo de fósforo seguro. Pero sí que es verdad que a veces dietas que son muy proteicas también tienen mucho fósforo, porque suelen ir en el mismo ingrediente. Entonces, a veces es difícil discutir el uno sin el otro, pero sí que parece que al menos ciertas formas de fósforo a largo plazo podrían ser un problema para la salud renal. Y sé que hay estudios en marcha y creo que pronto tendremos más guía en qué niveles máximos de fósforos deberían llevar las dietas. No sé si más si quieres hablar un poco de los animales senior, como los manejamos. Sim. Esses estudos que você comenta são os estudos da Brita, do Benneker? Sí, y del grupo de Waltham. Sim, que eles estavam avaliando, né, fontes de fósforo também. Mas, na prática, eu acho que isso é um aspecto importante, que nós sabemos que, por exemplo, um alimento para doença renal, por exemplo, se nós conseguíssemos formular um alimento que tivesse 0 fósforo e alta proteína, talvez seria o ideal, né? Porque o fósforo já está mais do que comprovado, né, da relação com o avançado da doença renal crônica, mas a proteína nós sabemos que é um aspecto questionado, justamente, principalmente falando de gatos, que são animais carnívoros e que, teoricamente, mesmo sendo doente renal crônico, ele pode ter maior demanda, né, de proteína pela questão da caquexia e também pela questão da sarcopenia que está atuando ali junto com a doença. Mas pensando em gatos saudáveis, na prática a gente recomenda optar, por exemplo, por alimentos indicados para animais idosos, mas que tenham talvez menor concentração de fósforo dentre as opções que a gente tem no mercado, pensando na possibilidade de ser preventivo, né? Mas faltam estudos, isso ainda precisa ser melhor comprovado. También es importante decir, las dietas renales para gato tienen el doble de proteína que una dieta renal para un can. Entonces, sí, las compañías tienen en cuenta la naturaleza carnívora del gato. Y un poco el bajar la proteína en esas dietas es también para reducir los compuestos nitrogenados, no tanto para alargar la vida, pero pueden mejorar quizá calidad de vida. Pero súper importante que siempre se cubren las necesidades. No es una restricción proteica, simplemente los bajas un poquito. De nuevo, el lenguaje de alto, bajo, reducido puede llevar a mucha confusión. Sí, y es muy de acuerdo con Max. Sí, a mí me gustan en animales idosos, a veces me gusta moderar el fósforo. Quizá no tanto como una dieta renal, pero muchas veces lo diagnosticamos tarde. Entonces, sí, si cubre para un animal sano, pero es más cerca del mínimo, a mí me gusta. Personalmente, me gusta ser cauteloso. Mesmo, por exemplo, para os pacientes com doença renal crônica estágio 1, recomendamos um perfil parecido para aquele animal, por exemplo, que é idoso, mas que não é doente renal. Exato. Um perfil de alimento semelhante, parecido.
Sí, me gusta una aproximación escalada, ¿no? En España decimos que no hace falta matar moscas a cañonazos. No sé si dicen algo así. Pode repetir? Eu não No hace entendi. falta no hace falta utilizar un bazooka para un problema pequeño. Entonces, me gusta que en el estadio 1 pues, tienes una dieta senior, más moderada en fósforo, y a partir de que la dolencia avanza, pues eres más agresivo con la dieta. Eso a mí es mucho más fácil que el animal acepte el cambio de dieta. Muy interesante. Pero un animal sano, sí, necesitamos más datos para ver qué nivel de fósforo puede ser un problema a largo plazo y qué fuentes de fósforo pueden ser un problema. Ok, respondido. Bom, aproveitando, né, puxando esse também, eu tô tentando sempre fazer esse link, né, fazer algum link de alguma coisa dessas perguntas. Mas voltando aí, falando um pouco de doença renal crônica, né, que acaba tendo algumas consequências, mas eu queria falar um pouco sobre até de urólito, que foi até uma pergunta de uma professora também, né, aqui para a gente. Se vocês teriam alguma ideia de por que há um aumento na incidência de cálculo de oxalato de cálcio em felinos, né? O que vocês acreditam que pode estar relacionado ao aumento de uma oxalúria, de um oxalato de cálcio mais elevado? A gente tinha até comentado, a Cecília comentou sobre dietas ácidas, né, também, com Para controle maior de expressão de cálcio. Lo voy a dejar a Marcio que conteste, que tiene razón. Eu queria que vocês comentassem, então, justamente sobre isso, falar um pouco sobre o que vocês imaginam que esteja causando essa incidência essa maior incidência de cálculo de oxalato de cálcio. Voy a dejar a Marcio que hable de las pesquisas que él tiene. La respuesta típica que siempre daban eran los cambios que hicimos en las dietas para prevenir estrubita en los años 80. Aquellos de nosotros que estábamos vivos en los 80 y los 90, os acordaréis. Sobre todo en acidificación, bajar el contenido de magnesio. Entonces, el magnesio sabemos que es un inhibidor de oxalato cálcico. La acidificación podría promover pérdida de calcio a través de la orina, pero es difícil de decir. La genética de los gatos también ha cambiado a lo largo del tiempo. Cómo viven los gatos, viven de forma en general mucho más sedentaria y esto puede también estar afectando a por qué la incidencia de oxalato cálcico ha ido aumentando. Y el otro importante es el citrato, que voy a dejar que Marcio os hable un pouco mais. Eu só gostaria de adicionar, por exemplo, que nós finalizamos um estudo, né? Só que esse estudo ele foi com cães. E um achado muito interessante que nós encontramos, por meio de avaliação por metabolômica, que é uma forma de análise mais atual, que nós temos aí trabalhos surgindo nas diferentes áreas, é que os cães obesos, por exemplo, eles têm diminuição de citrato. Então, teoricamente, né, a obesidade, ela pode influenciar na menor produção ou metabolização de citrato, que é um fator de proteção para o não desenvolvimento, né, de cálculos de oxalato. E quando nós observamos nesses animais que nós implementamos um programa de perda de peso, nós observamos que o citrato ele voltou a aumentar, semelhante a um grupo de cães magros que nunca foram obesos. Então, isso são dados complementares de um estudo, de uma tese de doutorado que a gente finalizou, né, que foi o trabalho do Thiago Vendramini, e talvez isso pode ser encontrado também nos gatos, né, porque talvez exista essa relação, nós temos aumento da frequência de animais com urólitos de oxalato, e ao mesmo tempo nós temos aumento de animais em sobrepeso e obesos. Será que não existe essa relação? Esse é um ponto que a gente vai investigar agora nos felinos também. Então, poderia ser uma explicação, né? También hay algunos aminoácidos que se metabolizan a oxalato. Y si la dieta tiene, sobre todo asociados a colágeno o proteína más de tendones,
puede llevar al aumento de la oxaluria, del oxalato en orina. Pero no sé si esto ha cambiado a lo largo del tiempo, porque no es algo que midamos de rutina, el oxalato en las dietas, o los precursores del oxalato. Yo en los casos que tengo de oxalato cálcico siempre recomiendo suplementar con citrato potásico, porque lo del citrato me preocupa. Y también recomiendo evitar petiscos que son ricos en estos aminoácidos, como, no sé cómo los llaman, los jerky o rawhide, como de piel seca. Estos premios de las orejas, los que tienen mucho tejido conectivo, que serían más ricos en este tipo de aminoácido. De nuevo, no hay ningún estudio, pero teóricamente de momento los intento evitar, los petiscos de este estilo. Mas para gatos, a frequência de uso para gatos é bem menor, né? Desse tipo de petisco. Sí, es más de perro. Uso de petisco en gato, ¿no? Sí, el problema del oxalato cálcico para mí es que no sabemos exactamente la causa. Entonces, todo es evaluación de riesgos y cruzar los dedos. E na dúvida, né, sempre fazer aquela recomendação, né, de instituir práticas para aumentar a ingestão de água, certo? Sí. É uma estratégia. Que beban mucho. Y que hagan mucho pis. Sí. Esto. De ahí cerramos y volvemos al sodio, una de las estrategias para diluir la orina. Sim. E se o gato for obeso, talvez emagrecê-lo, né? Sí, siempre. Quizá la única excepción si es un gato muy idoso y ya no le queda mucho tiempo. A lo mejor no le hago por un emagrecimiento, pero en cualquier otro caso, sí. 100%. Tá certo. Cecília e Márcio, estamos chegando ao final, né, aqui do nosso bate-papo. Que rápido. Rápido, né? Eu vou pedir licença a vocês só um instantinho, que eu vou dar os recados finais aqui para as pessoas que estão nos assistindo, e vou fazer também o sorteio também para eles do que eu prometi. Tá? Porque senão a Premier Pet vai ser execrada se eu não sortear. Deixa eu compartilhar aqui com todos. Estamos vendo, ok. Bom, então, pessoal, só para avisar vocês que na semana que vem, na quinta-feira também, dia 4, nesse mesmo horário, às 7 horas da noite, a gente vai conversar com o Dr. Hélio Altran, diretamente lá dos Estados Unidos, onde ele vai falar sobre a Covid-19, como proteger vocês na clínica, tá? Como vai proteger o médico veterinário aqui no caso. Então, Dr. Hélio Altran vai conversar com a gente, então, no dia 4, quinta-feira, às 7 horas da noite, ok? Convido vocês, mais uma vez, a escutar o nosso podcast. A gente está no 6º episódio com o Dr. Vinícius Pérez, onde ele vai falar que a minha especialidade é cuidar de sofrimento, né? Então, ele vai falar sobre cuidados paliativos. Ele fala sobre cuidados paliativos nesse episódio. Tá bem bacana. Entre lá no Spotify, no Deezer e nessas outras redes aí que eu não conheço, né? Mas existem nessas outras plataformas para que vocês possam escutar. E aqui também a nossa pesquisa de satisfação. Então, eu peço para que vocês possam colocar o celular aí, fazer a leitura do QR Code, né? Para que vocês possam falar para a gente onde a gente pode melhorar, como que foi a nossa webinar de hoje, né? E para que a gente possa, então, ter essa ideia. Vou dar 1, 2, 3, 4, 5 segundos aí. Então, é isso, pessoal. No chat foi mostrado aí para vocês também o link, para que vocês possam fazer a pesquisa para a gente, tá certo? É bem importante. Vou parar aqui de compartilhar essa parte. E agora vou tentar compartilhar o sorteio. Dessa vez vai funcionar porque sempre... Quem está acompanhando a gente essas semanas, eu sempre tenho... Acho que eu consegui agora, hein? Todos assistindo?
todos assistindo dessa vez. Todos. Bom, então, os 6 primeiros vão ganhar o gato e os 4 últimos vão ganhar Me perdi agora. Vão ganhar a caixinha de som. É que eu estava recebendo aqui no meu ponto uma conversa só para avisar que o Hélio Altran vai falar em português, né? Apesar dele estar nos Estados Unidos, para quem não conhece, ele é brasileiro. Tá? Então, vamos sortear os 10 nomes aqui. Os 10 e-mails, né, na verdade. Sorteando. Vamos lá, não me decepciona. Aí, ó, que coisa boa. Funcionou dessa vez. Mudamos aqui o site. Bom, o pessoal está... Oi? Vale. Vale. Então, os 6 primeiros vão ganhar o gato e os 4 últimos vão ganhar aí a caixinha de som. Tá certo, pessoal? Já tiraram o print, já tiraram a foto aí, o pessoal que está acompanhando a nossa equipe da Premiere. Vou interromper aqui o compartilhamento. Gato e 6. Exato. Perfeito. Interrompendo o compartilhamento. Voltando aqui para a gente. Cecília, muitíssimo obrigado na presença de vocês. Cecília, a gente sabe aí que são 4 horas a mais, então já tá bem tarde. Hora de ir para a cama, Cecília. Hora de dormir. A gente também, né? Já são 8 horas da noite. 8 horas da noite é a hora de dormir também, numa quinta-feira. Já está na hora. Já. No, pessoal, muy obrigada yo a Premier, a ti, Flavio, y bueno, con Marcio siempre es un placer. Le respeto mucho, y son buenos amigos. Y muy buenas preguntas, gracias a todos los asistentes. Obrigada, y parabéns a los ganadores del sorteo. Também gostaria de agradecer o convite, Flávio, a você, a Premier, a Cecília, pela experiência e a todos os participantes aí. Muito obrigado. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Então a gente vai se despedindo. Aqui na semana que vem, então, o professor Hélio Altran, eu não estarei presente, eu estarei de férias. Tudo bem que nesse momento não é muita vantagem, mas eu estarei de férias, então a Marina que vai representar a gente aqui no nosso webinar. Tá certo? Um grande abraço a todos que estão aí nos assistindo. Até quinta-feira que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.